Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a essa live que nós retomamos após uma breve pausa na quarta-feira passada, né? Também conhecida como ontem. Nós interrompemos brevemente as nossas conversas sobre os métodos contraceptivos para que nós, amanhã à noite, possamos chegar a uma conclusão sobre o que eu posso ter de melhor para você do que tudo isso que eu tenho apresentado aqui até agora. Hoje, o tema da live, Beatriz, seja bem-vinda, boa noite. O tema da nossa live é uma miscelânea de métodos que acabam sendo colocados dentro de um mesmo balaio hoje por uma razão intencional, porque nós temos muito pouco a falar sobre eles, uma vez que os seus malefícios são todos evidentes e eles não passam por males biológicos propriamente, mas têm efeitos colaterais gravíssimos que vão além de um mal orgânico, por assim dizer. Para que a gente possa começar a nossa conversa tranquilamente, sabendo que todos me ouvem bem, todos me veem bem, e testar a minha internet abençoada de sempre, eu peço que vocês retornem aqui nos comentários se vocês estão vendo e ouvindo tudo direitinho, beleza? Bom, para quem está pedindo polêmica aí, provavelmente hoje teremos grandes polêmicas, né? Mas hoje a nossa live também tende a ser mais curta e grossa, tá? De modo que o que eu tenho para trazer para vocês sobre esses métodos hoje é de fato muito objetivo, né? Nós não temos métodos hoje muito elaborados para falar sobre ele, mas a mensagem é de fato, apesar de menor, ela não é menos importante, tá? A Luana está ressaltando aqui uma questão muito importante mesmo, que é o fato de que o alcance dessas lives evidentemente está diminuindo quanto mais a gente revira esse assunto, né? Hoje em dia o tema da censura e da tolerância, né? Tá tão em voga por aí, mas parece que essa preocupação com a tolerância e com a censura, ela só serve para alguns discursos específicos, mas não tem problema, porque nós estamos aqui unidos em torno da verdade, e ela aparece cedo ou tarde, né? Então, de fato, não é algo que me preocupe tanto, porque eu sei que os fortes já sabem que essa live está acontecendo, que essa série de lives está acontecendo desde segunda-feira, segunda, terça, quinta e terminando amanhã na sexta-feira, neste mesmo horário. Não há como a maioria das pessoas ser notificado sobre essa live com a maneira como o Instagram está nos tratando e tratando as pessoas que têm pensamento parecido, então nós dependemos de você que me assiste aqui nesse momento. Você compartilha essa live, clica aí no aviãozinho, manda para todo mundo, printa e vai compartilhando. Você pode sair e voltar, não tem problema nenhum. Porque as pessoas comecem a perceber no seu story que eu estou ao vivo com mais uma polêmica e cheio de pedra na mão. Bom, hoje nós não vamos poupar esses métodos naturais, que também são bastante queridinhos na atualidade, né? E trazer um pouco de luz sobre essa questão, tratando com total realidade. Então tá todo mundo aqui já preparado. O tema de hoje eu vou tentar fixar aqui, tá? Eu acho que eu poderia ter feito isso antes e esqueci. Então eu vou fixar aqui. Camisinha, laqueadura e coito interrompido. Tá? Bom, sendo assim, vamos começar. E eu queria hoje te trazer para uma reflexão muito prática, tá? Muito prática. E muito direta, muito objetiva. Esse é um dos temas mais comuns acerca desse tema. Essa é uma das perguntas mais comuns acerca desse tema, quando a gente libera a caixinha de perguntas e a coisa caminha para os métodos naturais ou para métodos de contracepção de uma maneira geral. Eu sempre recebo uma enxurrada de caixinhas relativas à questão da camisinha, do coito interrompido e da laqueadura. Cada uma delas com questões específicas. E nós até aqui, nós caminhamos
por métodos contraceptivos que têm como característica, em geral, um efeito local no útero, né? Ou, como o caso do DIU de cobre, ou todos os outros que nós tratamos aqui agora, na sua grande maioria, são contraceptivos de hormônios artificiais. Então, eles mexem com a fisiologia do teu corpo, né? E te causam uma esterilidade transitória, né? Pois bem, hoje nós estamos falando inicialmente de um método, como a camisinha, que não vai te causar nenhum grande prejuízo orgânico. Você há de convir. Então, se você usa uma camisinha, por exemplo, a principal complicação orgânica que você pode ter é alergia ou uma falta de sensibilidade na relação, que afinal de contas a camisinha é uma porcaria, né? E, de fato, você não terá grandes aborrecimentos por utilizar o preservativo. Não sei que você tenha alergia ao látex, por exemplo. E estamos falando de outros dois métodos, né, que, de fato, não tem prejuízo orgânico nenhum. Numa laqueadura, você, de fato, não terá nenhuma sequela, a não ser a própria esterilidade, que é o objetivo da cirurgia. Da mesma forma, o coito interrompido não trará nenhum prejuízo orgânico para o casal, uma vez que o homem simplesmente terminará a ejaculação fora do canal vaginal. Isso também não trará nenhum prejuízo à saúde da mulher. Por que então trazer todos eles hoje para cá? Para conversar sobre eles e do porquê não utilizá-los, né? Bom, vamos começar pela mais corriqueira de todas e que talvez esteja mais presente na realidade dos jovens que nos assistem, né? E talvez infelizmente esteja mais presente do que deveria, inclusive na vida conjugal de alguns casais que me acompanham aqui na página. Mas quando a gente fala, né, da camisinha, a gente historicamente olha para ela e vê que existiam alguns objetivos emblemáticos ao longo da história que que impulsionaram o desenvolvimento de um dispositivo que impedisse o contato entre as secreções masculinas, né, e o canal vaginal. Estou falando da camisinha, né? E para quem acha que a camisinha é uma invenção recente da sociedade antinatalista, pasmem que existem dispositivos semelhantes criados antes de Cristo para tentar barrar esse contato das secreções da ejaculação masculina com o canal vaginal. Na China, né, a sociedade oriental bem antiga já descrevia dispositivos artesanais que revestiam um pênis masculino para que ele não ejaculasse dentro da vagina. De maneira mais recente, né, lá no século XVIII, a gente já começa a ver uma preocupação também com o avanço da ciência, o entendimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Já começa a se criar uma preocupação crescente, mais sistemática com essa transmissão dessas doenças, que até então muitas não tinham tratamento. E aí, a maneira que se tinha, mais rudimentar, para tentar prevenir essa transmissão através do que seriam, né, o que se acreditava ser transmitido pelos fluidos do homem em contato com a genitália feminina e vice-versa, né? Nesse contexto, se investiu na criação de um dispositivo que revestisse o pênis e protegesse essa troca, né, genital, por assim dizer. E os métodos mais rudimentares, eles eram feitos, os mais antigamente descritos, tinham dispositivos criados com fio de seda, né? Caminhando mais para frente da história, do século XVIII, século XIX, a gente já vê dispositivos criados com vísceras de animais. Inclusive, um dos momentos emblemáticos em que esses dispositivos foram aplicados foi na ocasião da criação de um preservativo que pudesse conter a quantidade de filhos bastardos de um rei inglês, cujo nome eu não me lembro agora. Mas o fato é que o criador da camisinha de látex, como nós conhecemos hoje, ele é alemão e criou um pouquinho antes da Segunda Guerra esse dispositivo nesses moldes que você conhece hoje, porque
ele tinha uma grande preocupação de criar um dispositivo que fosse mais agradável, uma vez que criar camisinha com tripa de animais, ou de maneira mais moderna, né? Tem um senhor cujo sobrenome é Goodyear, que descobriu a vulcanização da borracha, né? Que é a capacidade de aquecê-la e de estendê-la, transformando nessa fibra elástica. E ele aplicou isso também na criação de uma camisinha de borracha vulcanizada, que foi aperfeiçoada na camisinha de látex, que era muito mais agradável à sensibilidade masculina durante a relação sexual. Então veja que os méritos da criação desse dispositivo até foram aparentemente uma preocupação lícita, né, com a transmissão de DSTs, por exemplo. E a camisinha se popularizou durante a guerra, né, durante a Segunda Guerra, em que esse movimento dos soldados, né, das tropas em terras estrangeiras, obviamente, aquecia o movimento nos bordéis, e isso tornou urgente a preocupação de saúde pública com a transmissão de DSTs, e a camisinha foi ganhando cada vez mais espaço, e ela já naquela época surgia como uma proposta que surge também hoje, anualmente, nas campanhas, por exemplo, do Carnaval, em que a grande preocupação das pessoas, aparentemente, é sair transando à torto e à direito, passando ilesas por clamídia, gonococo, sífilis, e HIV, hepatite, etc. e tal. Bom, o que eu quero jogar, a luz que eu quero jogar sobre esse tema com você quando nós falamos da camisinha, é que ela é o símbolo dessa preocupação de um desdobramento criado, uma preocupação com um desdobramento, né, como uma preocupação de um próprio comportamento nocivo que a sociedade criou, que é a promiscuidade. Bom, quando nós estamos diante de um tema como esse, nós não podemos ser hipócritas e negar que, eventualmente, pessoas tenham relações extraconjugais, e eu não estou aqui de maneira nenhuma para defender que isso possa ser tolerado dentro de um relacionamento, mas, obviamente, que a gente não pode negar a existência desse tipo de prática, e que, para as pessoas que entendem isso como algo corriqueiro e normal, o uso do preservativo deve ser difundido de maneira ampla e restrita, uma vez que você nunca sabe com quem você está se deitando. Mas veja que aí já existe uma mentalidade que foi infiltrada pelo aquele pensamento famoso que a gente já esclareceu aqui há muito tempo, que é o pensamento da revolução sexual, que, a bem da verdade, foi um movimento que tirou do ambiente da sexualidade todo e qualquer discurso de consciência e responsabilidade. Afinal de contas, se o nosso comportamento sexual pode ser irrefreável, como um movimento natural de escoar um desejo, uma vontade, uma espécie de energia sexual, que, se não for liberada dessa forma, vai aparecer na forma de alguma neurose, de algum comportamento aberrante, né? Que acaba por prejudicar o indivíduo de uma maneira geral, nós não podemos mais tratar da questão da sexualidade como um comportamento responsável, uma vez que o próprio conceito de responsabilidade já foi retirado desse campo. Uma vez que deitar-se com alguém assumiu o mesmo nível de comprometimento e de significado de comer uma pizza, de tomar uma boa taça de vinho, né? De fazer uma viagem legal, como se o único aspecto envolvendo a sexualidade fosse o sexo em si, e o único aspecto relevante para o sexo em si fosse aquela satisfação neurosensorial de transar. Isso já é uma redução do próprio entendimento do que é a pessoa humana, né? E de como ela se realiza de fato. Esse é um pensamento típico, e a camisinha surge como uma consequência natural, uma proposta, uma consequência natural deste pensamento, que nós já viemos discutindo sobre ele há algum tempo em outras lives, em outros temas, de olhar para nós e encontrar simplesmente nada além do que um pedaço de carne, né? E é óbvio que isso traz efeitos sociais, efeitos familiares, né? Efeitos colaterais na sociedade que são muito mais graves do que efeitos que eu trouxe até aqui com os contraceptivos hormonais, por exemplo. Quando nós falamos em aumento do risco cardiovascular,
por um contraceptivo, nós estamos falando de um aumento de risco cardiovascular menor do que a maioria das outras doenças, por exemplo, com as quais se convive. É óbvio que o contraceptivo não é um remédio, na grande maioria das vezes está tratando alguma coisa. Então nós estamos submetendo pessoas a um risco cardiovascular aumentado sem uma justificativa de um benefício relativo que se sobrepõe a esse risco, né? Já que existem outros dispositivos mais seguros e tão eficazes quanto, que podem ser utilizados para planejamento familiar. Agora, quando nós estamos falando desses efeitos não orgânicos, desses efeitos na sociedade, nós estamos falando de questões como essa, e aqui eu trago novamente, o Instagram tenta bloquear, né? Mas eu trago novamente aqui essa propaganda gratuita, muito bem-vinda, desse livro maravilhoso que a Ana de Rosa, o Marlon e o Luan fizeram, em que no tópico sobre mentalidade contraceptiva, eu ressaltei aqui para vocês um texto de 1968, tá? Que dentro desse contexto em que a revolução sexual começava a ganhar mais espaço, né? Temas como o divórcio começavam a ser tratados com cada vez mais naturalidade, essa irresponsabilidade sexual ficava cada vez mais travestida de liberdade, né? Então, dentro desse contexto da difusão da mentalidade contraceptiva, da difusão da mentalidade abortiva, um grande pensador lá na década de 60, já do século XX, começava a divagar sobre essas questões. Ele foi duramente criticado, eu não vou falar quem é ainda para vocês, mas ele foi duramente criticado por essa mentalidade, que até então chamaram de louco, de que ele estava fazendo uma previsão catastrófica, né, impregnado de uma visão conservadora, que isso jamais aconteceria, pelo contrário, né, que esse comportamento sexual irrefreado traria liberdade, uma verdadeira liberdade, principalmente para a mulher, né, que era o foco daquele movimento tão abençoado que foi o feminismo, sobre o qual eu vou ler alguma coisinha aqui ainda, se eu conseguir achar no livro, que não deu tempo de eu marcar, mas eu quero trazer para vocês uma das coisas que eu falava na terça-feira sobre as reais intenções do feminismo. Mas eu vou me ater agora a esse texto de 1968, tá? Quando começou a se falar sobre essa questão contraceptiva de maneira mais aberta, tá bom? O trecho em questão. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. A realidade vingou, né, a própria repreensão a esse discurso, chamando de fanático, de religioso. Para quem não sabe, esse escrito está dentro da carta, né, da encíclica Humani Vitae, escrita pelo Paulo VI, né, que de alguma forma foi um grande militante, por assim dizer, no sentido plenamente bom da palavra, né? Um militante contra essa mentalidade contraceptiva. E ele escreveu essas palavras em 1968, quando isso ainda era uma realidade distante, e as pessoas chamavam-no de louco, porque ele estava falando esse tipo de coisa, e que as palavras dele eram desserviço à população, por estimular um tabu sexual de alguma forma, que fosse acabar prejudicando ainda mais homens e mulheres. Se você olha para a realidade de hoje, nós podemos encarar Paulo VI como um profeta, não é verdade? E isso não é a minha opinião. Olhe para os lados e veja a maneira como as mulheres nunca foram tão infelizes como hoje. Tem estudos hoje divulgados, não de hoje, né, mas das décadas pós-pílula e pós-liberação do aborto, de que as mulheres nunca foram tão infelizes quanto nessa fase. Estudos abordando qualidade de vida e satisfação dessas mulheres. Veja, vocês vão concordar comigo que de fato a ansiedade, depressão são o mal do século, né? E que há uma insatisfação geral que dominou a existência feminina em si, que está constantemente insatisfeita com a sua posição, seja ela lançada ao mercado de trabalho ou dentro do ambiente doméstico, por assim dizer, ou nos dois. Ela sempre acha que está devendo alguma coisa a alguém, que ela poderia ser mais, ou em casa ou na família, porque ela foi essa peça fundamental na construção da revolução sexual, que não se preocupou em nada em dar dignidade a ela e fazer com que ela construísse uma existência
de fato, plena de significado, né? Mas a usou como uma massa de manobra política, pura e simplesmente, é um projeto de poder que precisava, né, entrar também no campo da sexualidade e fazer o que se chamou de segundo sexo, né, segundo Simone de Beauvoir, como tida como uma grande pensadora do tema, que na verdade nada mais é do que igualmente uma pensadora assassina, né, em relação à dignidade da mulher mais do que qualquer coisa. Uma mulher que chegou a defender a flexibilização dos limites para relações sexuais entre pessoas de idade diferente, que hoje nós damos o nome de pedofilia, né? A relativização sexual chegou a esse ponto nos escritos desta mulher, né, e de seu companheiro querido Paul Sartre, né? É o nome dele mesmo, né, se eu não me engano. Paul Sartre. E aí, para que vocês entendam essa loucura, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, para as mulheres que ainda acham que aderiram ao feminismo. Essa mulher é sempre citada no Enem, né, Rebeca? É uma loucura mesmo. E para aquelas mulheres que ainda se sentem, ainda que minimamente convencidas de que o feminismo de fato foi uma conquista e que essa revolução sexual foi protagonizada pelas mulheres no desejo de que elas se libertassem da família patriarcal, opressora e conservadora, eu quero que vocês leiam esse texto dessa famosa pensadora mulher aqui, também deixa eu ver aqui, de quando é esse texto. Não estou achando o ano da publicação, mas também do século XIX, né? Perdão, também do século XX, tá? Esse texto, escrito por essa notável mulher da nossa história. Fazer a mulher participar do movimento produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Esta luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Esse é a motivação dessa famosa pensadora feminina do século XX, que na verdade se chama Vladimir Lenin. Isso é uma piada. E vocês achando que quem construiu o movimento feminista foi uma mulher. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma piada pronta. E aí quando a gente fala, o livro até caiu de emoção. Bom, isso quando a gente fala da história desse movimento sujo e mentiroso, né? Que no que se refere às conquistas, né, aos direitos da mulher, não tem nada a ver com isso, né? Na parte dos direitos da mulher, isso teve uma mobilização que foi muito além do feminismo, que não foi um direito conquistado por Simone de Beauvoir e companhia limitada. Mas quando eu trago isso para termos práticos, né, então veja que existia uma preocupação masculina de botar a mulher a serviço de um movimento político, e que para isso ela precisava se sentir também esse motor da história na luta de classes, e o instrumento que foi utilizado era a sua própria condição sexual de mulher. E nesse contexto ela foi impulsionada por esse discurso da libertação sexual, dessa libertação da vida familiar, e lançada ao mercado de trabalho aparentemente como um ato, né, de liberdade própria, que na verdade ela estava servindo aos interesses políticos de um grupozinho de homens muito bem arquitetado e que conseguiu de certa forma chegar ao poder hoje e subjugar cada vez mais as mulheres. Nesse contexto também, né, esses sacrifícios sobre a dignidade humana que foram feitos fizeram com que a camisinha se encaixasse perfeitamente na nossa rotina. Desses homens, como Paulo VI fala, que crescendo já, sendo criados por essa educação sexual totalmente irresponsável, totalmente descabida, olhavam para as mulheres à sua volta e viam, e começaram a ver cada vez mais, nada além de um pedaço de carne utilizados para saciar os seus instintos egoístas, como ele mesmo falou. E se você vai hoje, sai na rua, né, na boate, e se você sai na rua no carnaval, você vê que esses homens criados como animais no cio hoje em dia, sem limites, sem
sem noções sobre respeito, sobre a dignidade da vida humana, esses homens saem na rua à caça verdadeiramente dessas mulheres para as quais eles nunca ligam no dia seguinte. Esse é aquele eterno dilema tratado poeticamente nas conversas, nas novelas e nos filmes. Acho que nada mais é do que um drama da vida real muito prático, de que o homem hoje sai na rua contando que ele vai encontrar uma mulher para usar e jogar fora. Essa mulher que conseguiu para si essa independência e essa plenitude dos direitos, né? Essa plenitude da sua liberdade, atrai para si esse tipo de homem que, olhando para essa mulher totalmente independente e desapegada, quer o mesmo que ela, utilizá-la de maneira livre, desapegada, revolucionária, de modo que o sexo seja só o sexo e não haja nele intrinsecamente ali aquilo para o qual ele foi criado. Não haja ali a sua própria natureza manifesta, a união entre homem e mulher sendo capaz de, numa vida fecunda, gerar a própria vida, né? Seja uma vida biológica ou seja vida para o próprio casal. Já falamos disso aqui, né? Nessa visão mais transcendente sobre a questão da fertilidade dos casais, que vai muito além de gerar um bebê, mas que vai gerar propriamente vida para a sociedade, para a família como um todo. Então, quando nós reduzimos o sexo a só sexo, a camisinha passa a ser a solução perfeita. Porque se você tira do sexo as únicas coisas que ainda lembram o homem o pingo de responsabilidade que ele tem que ter, que é uma DST e uma gravidez, então você tirou todas as preocupações e o sexo passa a ser ainda mais inferiorizado ao encontro casual, com esfrega-esfrega, um encontro de genitálias e não de pessoas que servem a uma demanda do cérebro por neurotransmissor. Uma vez saciados, a gente acorda no dia seguinte, vai embora e cada um na sua, morando na casa do papai e da mamãe aos 40 anos de idade. Essa é a estrutura social que nós conhecemos hoje. Esses são os homens e mulheres de sucesso que ditam as regras na sociedade, que são referência. Se não são aqueles de 40 anos que ainda vivem com o papai e com a mamãe, que saem no final de semana à caça de um amor qualquer, né? Que os escravize mais do que qualquer coisa, porque nunca tiveram contato com o amor verdadeiro e que chamam de amor qualquer demonstração mais infantil de afeto. Se por um lado nós temos essas pessoas totalmente vulneráveis na sua personalidade, nós temos aqueles outros que são aparentemente a expressão máxima do amor, né? Até que seja conveniente. São aqueles casais da mídia que trocam de marido, que trocam de esposa como quem troca de roupa, porque afinal de contas, enquanto tá bom, vale a pena. Quando não tá, a gente descarta, ainda que a responsabilidade daquele relacionamento não estar bem ser propriamente minha. Então veja que há uma total irresponsabilidade nesse discurso, que foi reforçado, obviamente, por essa capinha mágica de pinto, que faz com que os homens saiam à caça sem se preocupar com qualquer responsabilidade que ele possa ter sobre a vida dessas mulheres. Então, se existe aí uma mola propulsora desse comportamento sexual quase que selvagem, é de fato a camisinha. E veja, ela também é um desses pilares que sustentam essa tara que as pessoas têm por uma vida contraceptiva, assim como uma vida no todo, totalmente sob controle. E, pasmem vocês, como eu disse na outra live, eu digo e repito aqui hoje, a mentalidade contraceptiva é o primeiro passo para a mentalidade abortiva. Por quê? A mentalidade contraceptiva é a primeira proposta magnífica de ter tudo sob controle, de planejar cada passo, de juntar primeiro o dinheiro e dar o passo depois. E de não se preocupar tanto com quem você está dividindo a sua vida, uma vez que você vai ser dona do teu corpo, tuas regras, e você poderá ditar independente aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Eu já recebi histórias de mulheres que vieram desavisadas no meu consultório sem saber quem eu era, obviamente. Me contaram histórias de que usavam métodos contraceptivos sem o marido saber, porque não queriam engravidar naquele momento, e pararam de usar o contraceptivo quando bem entenderam, e o marido achou que finalmente eles estavam conseguindo engravidar. Essa é a morte do relacionamento, é a morte do compromisso, é a morte da verdade.
né? Da mesma forma, eu tenho casais que ainda se prendem a essa obsessão, né? A esse tesão por uma vida morna, em que nós sempre saberemos os passos de amanhã. Em parte porque morreu a cumplicidade do casal, essa capacidade de ter alguém com quem você pode contar independente das circunstâncias. Veja a que ponto nós chegamos. Mulheres que se casam nessa mentalidade do meu corpo, minhas regras, e enganam seus maridos dentro dos seus próprios lares, fingindo que não estão conseguindo engravidar. Algumas mulheres usando o DIU sem que seu marido saiba. Essa mesma tara é aquela tara que faz com que uma mulher recorra ao aborto depois. Porque se ela foi inicialmente iludida por uma proposta de 100% de controle com contraceptivos que não é real, porque nenhum dos contraceptivos é 100% efetivo, quando o anticoncepcional falha, nós temos uma segunda etapa. Nem tudo está perdido. Se você esperava tanto ter uma vida controlada e o anticoncepcional falhou, está aqui o aborto para resolver a situação. É aquela engenharia social cruel que destruiu qualquer lampejo de dignidade humana por entender que, ainda que você tenha, pelos seus próprios atos engravidado, a responsabilidade é da sociedade opressora que quer que você encare esse filho como uma obrigação, e esse filho que nada mais é do que uma responsabilidade tua. Então está aqui o aborto, para seguir essa tua proposta de vida totalmente controlada. Não por acaso, na ordem da história, primeiro veio a contracepção. Poucas décadas depois, 1 ou 2 décadas depois, veio o aborto. Porque essas mulheres primeiro foram conquistadas por essa ilusão de uma vida perfeita. Depois elas foram desiludidas por uma vida de efeitos colaterais desses anticoncepcionais que podem ser nocivos e não são tão garantidos assim, e que geram comportamentos sociais totalmente deturpados, e que, ainda que isso se mantenha, o aborto é uma solução. Já que hoje nós controlamos muito bem o HIV, nós tratamos hepatite, nós tratamos sífilis facilmente, a grande preocupação acaba sendo a gestação não planejada, porque afinal de contas, o dinheiro hoje em dia ocupa muito mais lugar na saúde, a saúde do corpo e da mente, porque na sociedade de hoje vale mais ter do que ser. Então, para isso, o aborto fecha com chave de ouro esse ciclo da obsessão por uma vida controlada. E por isso essas engrenagens todas giram juntas. E nesse sentido, entra também a laqueadura e a vasectomia. É a proposta radical de esterilização de mulheres. Como animais. Como nós castramos um gato de rua, que a gente não quer ver mais reproduzindo de maneira indefinida, né? E ocupando as ruas com esse monte de gato inconveniente. Assim nós tratamos as mulheres hoje em dia. Assim nós tratamos os homens hoje em dia. Mutilamos o seu corpo para que eles sejam definitivamente estéreis. Ainda que nessa natureza dinâmica da vida, nós não saibamos o dia de amanhã. Quantas mulheres não se arrependem de laqueadura? Vocês veem o tempo todo nas caixinhas de perguntas aqui no meu story, mulheres profundamente arrependidas. Profundamente arrependidas. Porque dentro dessa estrutura perversa que nós conhecemos hoje, o planejamento familiar tem o seu local estratégico dentro das políticas públicas de saúde, sabe aonde? No pré-natal. Então essa mulher que enfrenta os efeitos indesejáveis de uma gestação, que enfrenta as dificuldades de uma gravidez, todos aqueles sintomas extremamente inconvenientes, ela faz planejamento familiar como parte da estratégia do cuidado pré-natal. E essa mulher que faz planejamento familiar durante a gestação, enfrentando todas as dificuldades de uma vida sobrecarregada na gravidez, obviamente, porque é assim, não é fácil engravidar. Essa mulher chega ao hospital hoje, quando ela acaba de parir, o médico chega no ouvidinho dela e diz: filhinha, esse parto foi puxado, né? Você já está no 3º filho, imagina uma vida livre de todas essas preocupações. O que você acha de botar o DIU? Agora mesmo, o colo já está aberto, a gente enfia o DIU aqui com a mão. Essa é a nossa política contraceptiva de hoje. Essa é a crueldade disfarçada e que conquistou o coração de muitos médicos que não são necessariamente cruéis.
mas são iludidos por essa mesma proposta ilusória de uma vida totalmente sob controle. A mulher que não faz contracepção hoje, ou ela é ignorante, ou ela é burra, ou ela é rica demais. Aí ela pode ter quantos filhos ela quiser. Porque afinal, filho é gasto. Filho não é uma manifestação generosa de um amor que transborda. E é por isso que camisinha, laqueadura, vasectomia são todos braços de um mesmo corpo apodrecido por uma mentalidade materialista, utilitarista. E por isso podem te fazer mal. E por isso a consequência da boa parte deles é o arrependimento. A camisinha traz sérios arrependimentos no relacionamento também. Esse relacionamento que não consegue se desgarrar dessa ânsia, né, de se lançar um ao outro. Esses relacionamentos baseados na insegurança. Relacionamentos que se constroem em cima de uso de camisinha porque eu não sei se o meu marido está pulando a cerca, porque eu não sei o que a minha mulher está fazendo, porque eu não conheço a minha mulher, eu não conheço o meu marido, mas eu me casei com ele sem pensar. Porque o casamento para mim foi uma grande celebração social e não há, de fato, ali um comprometimento na responsabilidade envolvidos. E muitos casais até se casam na ilusão de que tem tudo muito bem compreendido na cabeça, mas não percebem que o uso desses contraceptivos, desse tipo de contraceptivo de barreira, é uma dificuldade de confiar no outro. E o uso desses métodos de esterilização definitiva nada mais é do que esse tratamento de si mesmo como um animal inconveniente para a sociedade e para si mesmo. Nós estamos falando aqui de mulheres que têm 6 a 8 dias de fertilidade no mês. E nós não conseguimos lidar com isso ainda. Nós somos seres extremamente frágeis, de uma personalidade imatura, como adolescentes de 13 anos que não conseguem ouvir um não. Nós não falamos mais sobre responsabilidade, nós só falamos sobre camisinha. A educação sexual nas escolas hoje é isso. A educação sexual nos postos de saúde hoje é isso. E nós criamos ainda jovens, nós falamos sobre responsabilidade de maneira geral, sempre no campo da ideologia, nunca no campo da prática, olhando para a pessoa, olhando para aquele indivíduo que está lá, que merece respeito. Nós falamos, nós temos que respeitar, porque todo mundo merece respeito, né? E a gente não vê a coisa caminhando. O número de estupros aumenta, um boom de DSTs entre os jovens, com as camisinhas sendo cada vez mais distribuídas, mais cresce o número de DSTs. Por causa dessa educação sexual apodrecida por uma mentalidade materialista. E a culpa, no final das contas, quando você lê a grande mídia, é do pensamento conservador. É do pensamento conservador que não fala de preservativo, que não faz educação sexual. Ora, se o alcance da educação sexual, basta ligar a televisão agora, se eu puser na novela das 9, vocês sabem muito bem qual vai ser a mensagem que vai ser passada ali. Isso entra na casa de todo mundo, para todo mundo ver. Você liga a televisão, você muda entre todos os canais, 98% te induz a esse comportamento sexual banal. Mas a culpa do boom de DSTs são daquelas famílias, é daquelas famílias conservadoras. Nós criamos um monstro e depois jogamos a culpa nos outros, que tentaram conter esse monstro. Homens como o Papa Paulo VI, que previram essa realidade podre aos quais os adolescentes seriam submetidos hoje. Previram essa personalidade totalmente utilitarista que os homens teriam hoje quando olhassem para as suas mulheres. Está escrito aqui, antes de acontecer, que seria assim que as pessoas se comportariam. E esse homem foi tratado como um louco. E hoje a realidade se vinga desses mentirosos que sabiam que a consequência seria essa. Portanto, vejam, eu não estou falando aqui que a laqueadura que você faz, que a vasectomia que teu marido fez, vão aumentar teu risco de câncer. Não vão. Vai aumentar o sangramento da menstruação. Tem um monte de gente que acredita nisso, né? Existe essa falácia. Não vai. Todos os estudos que foram feitos nesse sentido não mostraram essa associação.
Se existe um motivo para o qual você não deve aderir a essa campanha de castração da espécie humana, se existe um motivo para isso, é que você não deve abandonar o entendimento sobre dignidade da vida humana, sobre generosidade na vida conjugal, sobre respeito, cumplicidade, sobre o que é a união entre um homem e uma mulher na sua natureza, que é a predisposição a uma vida fecunda. Onde não há predisposição a uma vida fecunda, tenha certeza, falta intimidade, falta confiança, falta respeito, não falta dinheiro. É o que faz a gente olhar para um casal pobre que tem muito pouco e é extremamente feliz. É a falta dessa compreensão do transcendente, daquilo que os olhos não veem, mas o coração consegue sentir. É isso que dá pleno sentido à vida do pobre e que faz com que ele, ainda na dificuldade, consiga olhar para a sua prole numerosa e sorrir. E ao contrário, faz um casal aqui do meu condomínio, como boa parte deles, olhar para o seu 1, 2 filhos, com 2 babás, folguista no final de semana, e ainda conseguir reclamar da rotina pesada com os filhos. Não faz sentido. Essa conta não fecha. E é só dentro dessa sociedade cruel e antinatalista que o pobre tem que ser compulsoriamente ligado. Quantas mulheres chegam no meu consultório se sentindo violentadas? Violentadas. Se fala muito hoje em violência obstétrica, mas não se fala nesse tipo de violência que essas mulheres sofrem na mesa de cirurgia, na sala de parto, na sua 2ª, 3ª gestação, sendo amedrontadas de que a sua barriga está horrível, cheia de cicatriz, que o seu útero vai romper, que você vai morrer, que está na hora, chega de ter filho, não quer que eu te ligue, não quer mesmo? Uma mulher imobilizada, mal consegue falar, se preocupando única e exclusivamente com aquele filho que nasceu, sendo ameaçada por um futuro reprodutivo. Refém, ao invés de curtir aquele momento com esperança, com amor, com entrega, com devoção, é aterrorizada pelo medo de um filho no futuro. Uma falta de respeito, uma falta de carinho, uma falta de sensibilidade. É a desumanização das pessoas. É uma tristeza ver como a vida dessas pessoas está sendo banalizada. Eu canso de abrir cesárea de mulheres que já tiveram 3, 4, 5 filhos. Outro dia mesmo, tive uma amiga que passou no consultório e me disse: eu preciso que você me opere. Tem que ser você. Porque eu cansei de ouvir terror na mesa de cirurgia, nas minhas últimas 4 cesarianas, de que na próxima eu vou morrer. Quando eu operei essa minha amiga, não tinha nada de diferente. Nada. 0 dificuldade de cirurgia. 0. O que é que impulsionou essas pessoas a empurrarem a laqueadura para essa mulher? Que poderia ter cedido em qualquer momento desses, poderia ter cedido no momento de fragilidade e se arrependido para o resto da vida. O que é que impulsionou isso? É a transferência da sua realidade mesquinha enquanto médico para daquela paciente. É a incapacidade de olhar que as coisas, a felicidade na vida, não se realiza pura e simplesmente por dinheiro. Por um filho numa escola bilíngue. É triste ver a banalização do ser humano que a gente encara hoje na sociedade. Estão me pedindo para falar aqui sobre o coito interrompido. Eu acho que eu não preciso nem citar o quão ridículo é essa postura de vocês, casais. Pelo amor de Deus, ponham a mão na consciência. Vocês estão fazendo pura e simplesmente o sexo pela metade, por medo de transar. E essa é uma manifestação quase que histérica. Isso é o ápice do desespero de um casal inseguro que vive uma relação sexual constantemente preocupado. Na hora que eu tiver um orgasmo, eu tenho que tirar o meu pinto de dentro da minha mulher. Isso não faz sentido em qualquer realidade. Como nós podemos viver um momento de entrega na vida do casal tendo esse tipo de preocupação? Nesse momento que deveria ser o ápice, ele se torna um compromisso com hora marcada para acabar.
Isso não vai acabar com o teu corpo, mas vai acabar com o teu relacionamento. É uma loucura que homem e mulher se deitem pensando, na hora H, tire o pinto de dentro de mim, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. É a antítese do casamento. É a antítese da sexualidade do casal. É pra rir mesmo, porque isso parece uma piada, isso me enlouquece, eu sou consumido cada vez que eu vejo um casal me perguntando sobre coito interrompido nessa página. É uma realidade comicamente triste que casais ainda se submetam a essa rotina ridícula de sexo. Na melhor parte, se privem por medo de ter filho. E aí eu trago para vocês aqui, se vocês querem estatística, querem ciência, eu trago para vocês aqui. Vamos acabar essa live. Eficácia da camisinha, tá? Índice de falha, 7 a 14%, o que significa que a eficácia é de 86 a 93%, tá? Laqueadura, 99,5% de eficácia, às custas de ser esterilizado como um gato de rua, tá? Vasectomia, mesma coisa. É essa a realidade que você quer pra você? Ser tratado como um gato de rua, um indigente? Que não pode sair se reproduzindo por aí, porque filho vai ser muito inconveniente pra você? Mutilando o teu corpo a troco de nada? Coito interrompido, não vou nem... Olha a eficácia disso aqui. 4% de falha a 27%. O que significa? Eu sou péssimo de matemática, então eu escrevi aqui para não falar merda. Uma taxa de sucesso que varia de 96% a 73%. Ora, se eu trago para vocês os índices de eficácia de um método natural como os que eu vou falar amanhã, nós estamos falando de um índice que parte de 93% de eficácia. É o mesmo índice da pílula com uso habitual. Como é que nós estamos falando de dois métodos que têm o mesmo grau de eficácia? E que um é tratado como retrocesso e o outro como sinal de liberdade da mulher. Eu repito para você. Por quê? Por que os métodos naturais são taxados de antiquados? E por que a pílula é a promessa de libertação do século da mulher? Eu vou trazer novamente as palavras dessa famosa pensadora feminista. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a tarefa principal. Essa luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Palavras da famosa pensadora feminista que encabeçou esse movimento, obviamente, que escreveu sobre o feminismo antes do feminismo ser considerado como um movimento? Vladimir Lenin. Estudos mostram que mulheres adequadamente ensinadas conseguem ter eficácia de 97%, 98% do bílis. Sem contar os efeitos colaterais benignos. Benignos. Como é que você pratica um método em que eu não tenho efeito colateral ruim para falar para você quais são os efeitos colaterais do Billings? Se for bem praticado, obviamente, porque se for distorcido, enquanto camisinha de católico, gera frustração, dor, vaginismo, medo, insegurança, separação, tudo isso, que não é do método. É dessa olhar para o método como se fosse uma pílula, como se fosse uma camisinha, como se fosse uma laqueadura, que tem que funcionar. Né? Nós temos que jogar luz também sobre esse debate hipócrita, que na maioria das paróquias ainda é feito quando se faz curso de noivos, que o Billings, da maneira como ele é ensinado hoje, na maioria das vezes, ele é a camisinha do católico. Queiram vocês ou não, ele ainda é tratado assim. Você não precisa usar pílula porque a igreja deixa você usar o Billings. Ponto. Não, não é isso. Primeiro que nós não estamos falando aqui de igreja, propriamente.
Mas nós estamos falando aqui também de uma área sombria desse debate sobre Billings, de pessoas que se escondem atrás dele e que levam uma vida achando que estão em acordo com o que a mãe igreja diz, porque estão sempre arrumando um motivo justo para não ter mais filho. Seja ele o financiamento da casa, seja o coronavírus, seja o carro que está na oficina, tudo é motivo justo. A avó que teve câncer e todo mundo ficou muito abalado, tudo é motivo justo para não ter filho hoje em dia. Na primeira oportunidade, camisinha de católico. Esse discurso hipócrita não ganha ninguém. Ninguém. Se vocês querem convencer as pessoas sobre generosidade, sobre responsabilidade, sobre a felicidade da vida conjugal livre, sejam apaixonados pela vida familiar de vocês, entregues, riam diante da possibilidade de uma gravidez. Deleitem-se com o inesperado por saber que do lado de vocês está um homem e uma mulher que topa tudo com vocês. Se vocês querem convencer alguém de que essa é uma perspectiva de vida, a vida aberta à vida, sejam felizes por não saber o dia de amanhã. Apenas entreguem-se à realidade de vocês e façam a parte de vocês. Não tem nada pior para o convencimento alheio sobre ser aberto à vida do que um casal refém dos seus filhos e não apaixonados pelo cuidado dos filhos. Um casal amargurado por uma vida de família numerosa. Um casal que conhece tudo sobre regras, catecismo da Igreja Católica, sabe passagens de cor e salteado, mas é incapaz de elogiar a sua esposa, é incapaz de ter um gesto de verdadeira solidariedade, de caridade com ela na vida familiar, está sempre um reclamando do outro, não se conhece. Aqueles casais da igreja que todo mundo sabe, todo mundo finge que não vê, envolvidos em relacionamentos extraconjugais, mas são praticantes do mob. Me poupe. Está na hora da gente subir o debate. Parar de ficar girando a nossa vida em torno dessas preocupações com pecado grave ou não pecado. Eu sonho com um dia que vocês vão parar de me mandar caixinhas perguntando se tal coisa é legítima ou não. Eu sonho com um dia que vocês vão parar de me perguntar se determinada situação na vida de vocês é motivo justo para não engravidar. Eu sonho com um dia que vocês vão simplesmente se entregar e começar a me perguntar aqui nas caixinhas sobre generosidade, sobre a afetividade, sobre a sexualidade sadia do casal. Eu sonho com um dia que vocês vão parar de viver pela regra e vão viver pela graça de uma vida entregue um ao outro. Eu sonho com um dia que vocês vão me mandar perguntas nas caixinhas. Eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa. Ele quer me ver o dia inteiro. Isso que eu sonho. Não essas famílias amarguradas que defendem o mob, mas vivem se lamentando por uma dificuldade financeira, pelos problemas no trabalho. Isso é a vida acontecendo. Isso é a vida acontecendo. E tudo fica mais leve quando a gente tem com quem contar. Quando o filho vem, quando o filho não vem. Bom, amanhã nós vamos nos reunir sobre esse tema nessa semana pela última vez. Eu espero ter aqui hoje já preparado o terreno para que você venha amanhã preparado, de fato. Porque eu quero, na live de amanhã, dar esse golpe de misericórdia nessas tuas concepções que você tem sobre a sua vida conjugal, sobre a sua vida afetiva, sobre a sua vida familiar. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. Por que não todos esses que eu já te apresentei até aqui? E por que sim, essa nova perspectiva de uma vida verdadeiramente livre, verdadeiramente entregue.
Eu preciso de você aqui comigo amanhã inteira. Eu tenho recebido há muito tempo os pedidos de vocês para que eu crie algum conteúdo nesse sentido. E amanhã vocês terão a oportunidade de acessar esse conteúdo de uma maneira como vocês nunca tiveram aqui na página. Enquanto vocês acham que eu estava descansando da última turma sobre sexualidade, nós já estávamos preparando uma nova revolução na tua vida. Que é essa perspectiva de uma vida mais livre, mais entregue. Esse curso sobre sexualidade, ele se complementa totalmente com aquilo que vocês vão ver aqui amanhã. Ele é a ferramenta na vida sexual de vocês que pode, de fato, ajudar a ressignificar essa satisfação na vida conjugal. Eu quero que vocês amanhã estejam aqui comigo 9 horas em ponto, para que a gente possa conversar sobre isso e de uma vez por todas, dar adeus a essa mentalidade contraceptiva tradicional que assassina as famílias de vocês o tempo todo. E é claro, nós estamos em clima de Black Friday e é óbvio que nós teremos vantagens amanhã para quem me acompanhar somente amanhã. Nós teremos vantagens para que vocês acessem um conteúdo de total qualidade, de total responsabilidade, de uma maneira como você nunca viu, como você nunca teve aqui na página e que foi pensado exatamente para o que você me pergunta todos os dias aqui. Exatamente. Eu construí esse conteúdo que eu vou te apresentar amanhã baseado no que você espera, não no que eu quero. Da mesma forma como você sentiu que eu estava falando para você na turma de sexualidade, amanhã eu vou falar para você mais uma vez. Então me encontre aqui, às 9 horas da noite, para que a gente finalize esse tema. E a gente faça morrer, de uma vez por todas, essa desconfiança de uma vida conjugal, de uma vida afetiva, de uma vida sexual livre, entregue verdadeiramente. Amanhã, às 9 horas da noite, me encontre aqui para que a gente possa conversar sobre por que sim. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Sempre sensacionais, contra tudo e contra todos aqui, firme e forte no Instagram, resistindo às censuras, resistindo às limitações sobre esses temas polêmicos. Vamos fundo que amanhã tem muito mais, tá bom? Muito obrigado, galera. Vocês são sempre demais. Tchau, tchau.